Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos, a partir de agora, obter conhecimentos fundamentais para termos uma vida alegre e saudável. Está no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação. O que fazer para superar o vício de fumar? Eis uma questão que parece complicada, mas vamos ver que não é tanto assim não. Quem fala sobre o assunto é o preletor Enio Masakihara, juntamente com os preletores Heitor Miyazaki e Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. É uma ilusão, na verdade, porque no fundo, as pessoas que aderem a uma situação de um vício que possa trazer problema, é porque ela pensa que se ama, mas não está se amando, não. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Aprender hoje a usar a mente para vencer o vício de fumar. Quem nos dá as dicas é um trio de grandes conhecedores do ensinamento da Seitonoi. São os preletores Enio Masakihara, Heitor Miyazaki, Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Acompanhe. Muito obrigado a você que assiste o programa da Seitonoi, esse modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E um abraço aí para Guarulhos, Santo Amaro, alô São Bernardo do Campo, São Caetano, Mauá, Santo André, nosso muito obrigado. E hoje aqui, ó, dois convidados especiais, professor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Tudo bem, professor Marcos? Bueno, muito obrigado. Muito obrigado. Tudo jóia. Muito obrigado. Também professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado. Viajando bastante? Sempre, né? Todo fim de semana nós temos que viajar. Que bom, né? Soube que o senhor está dando aulas sobre a verdade da vida. Isso todas as quartas-feiras. Quem é de São Paulo pode assistir gratuitamente e participar das aulas com o estudo do livro A Verdade da Vida, volume 1. Onde que é, professor? É na sede central, na Avenida Engenheiro Amanda Arruda Pereira, 1266. Ali é metrô Conceição? Metrô Conceição, perto, né? Bem próximo. Tem estacionamento, tudo também, né? Tem estacionamento, o metrô é bem tranquilo, né? 8 da noite até as 9h30 da noite? Na verdade está começando um pouco antes, 15 para as... Porque a primeira parte é perguntas e respostas para quem participa do curso. Então, 15 para as 8 já está começando e vai até as 9h30. Tá certo. Dá tempo de chegar a pegar a novela ainda, se não chover. Tá certo. Muito obrigado. Professor Marcos também aqui conosco, ele que coordena o departamento dos educadores da Seitonoi do Brasil. E aí o ciclo do estudo, não é bem ciclo, né? É um estudo da educação da vida que a gente faz nas regionais, né? Hoje nós estamos com 35 regionais já fazendo o ciclo de estudos da educação da vida, a gente chama de CEV, né? E essas 35 regionais, mais ou menos uns 700 alunos no Brasil todo, né? E o bom é que nós estamos fazendo parcerias com universidades, faculdades e estão reconhecendo o ciclo como sendo um curso de extensão. Bom, o assunto hoje é sobre para quem quer parar de fumar e não tem conseguido aí, ó, tem lutado. Enfim, professor Heitor, professor Marcos, é possível parar de fumar? É porque não é na nossa natureza fumar. Ninguém nasceu pedindo, logo que chorou pela primeira vez, pediu um cigarro para a parteira. Então, a nossa natureza é viver sem fumar,
sem agredir o nosso organismo. Por isso que até um colega disse, quem é fumante não tem direito de reclamar da poluição, porque ele já está poluindo a si próprio. É verdade. E o senhor conhece, assim, pessoas que estão participando hoje do ensinamento da Seitonei, que pararam de fumar, fazendo alguma das práticas, por exemplo? Tem vários casos, né? Tem até casos de pessoas que fumavam não simples cigarro, mas fumavam maconha e usavam drogas, cocaína, e a mãe ralhava com o filho, brigava, fazia sermão. Lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, uma senhora, 12 anos, sofreu com o vício do filho, porque via o filho como viciado, como problemático. E quando ela ouviu o CD Poder da Oração, praticou, vendo o filho como filho de Deus e manifestando o amor ao filho, e quarto dia ele parou. E uma outra senhora da cidade de Viamão sofreu 18 anos com o vício do filho, 18 anos. Quando ela passou a reverenciar, amar o filho, ver o filho como filho de Deus, mas não meia hora, não. Ela praticou exatamente como está no CD O Poder da Oração. 5.000 vezes por dia. Mentalizou, repetiu, você é filho de Deus, você é amável, harmonioso. Passou a pensar, passou a acreditar, passou a sentir que é filho de Deus. O filho no quinto dia, quarto dia, largou o vício também. Por isso que acreditar na forma de ver como é que a pessoa sente, ela projeta na outra pessoa. Olha porque só. as mentes se comunicam, né? Tá certo. Bom, para você que está em casa aí, assistindo o programa da Seitonei, o livro que está sendo usado aqui é o livro Convite à Felicidade, volume número 2, e que tem esse assunto que estamos falando, como deixar o vício do fumo. Por que as pessoas começam a fumar se já não nascem com um cigarro na mão, como disse o professor Heitor, Marco? Aqui está explicado no livro, na página 45, existem vários casos de cura de vício de fumar, mas essas curas ocorreram, afinal, porque a melancolia ou a angústia escondida no interior da mente do fumante foi de alguma forma eliminada. Então, quando uma pessoa traz sentimentos de melancolia, de tristeza, o vício é uma forma até de, vamos dizer, esconder essa melancolia, esconder essa tristeza. A gente sabe que o próprio cigarro tem drogas, né, que estimulam, são estimulantes, não só como a maconha, etc, né? Então, de certa forma, vamos dizer assim, cala aquela angústia e a pessoa passa, então, a ficar mais tranquila. O vício, não sei se é vício, mas o fumo ou drogas, é uma maneira de dar uma... encobertar, por exemplo, um sentimento assim ruim ou de culpa, alguma coisa assim? Encobre sentimentos de culpa. Por exemplo, a pessoa que vai usar uma maconha às vezes, né? Ela usa, entra no estágio às vezes de letargia, de calma, de tranquilidade. Às vezes o outro usa droga porque sente uma certa rejeição dos pais, por exemplo, aqueles pais que não acolhem os filhos. Ou então quando o casal, por exemplo, vive em atrito hoje, é muito comum, a gente conversa com várias mães. Eu agora estive em Brasília conversei com uma mãe, que a mãe estava extremamente preocupada justamente com o filho. E eu perguntei, por exemplo, o relacionamento dela com o marido. O que acontece? O filho estava fumando, estava dando indício que estava começando a usar outros tipos de droga, e o relacionamento do casal estava muito desarmonioso, inclusive a mãe subjugando o pai, ou seja, botando o pai lá para baixo em relação ao filho. E está claro no ensinamento da Seitonei, quando ocorre isso, né, o filho acaba se revoltando contra os pais, se revoltando contra a mãe. E qual é a forma de agredir, né? De um lado, de abafar aquela consciência de dor, que quem é o filho que gosta de ouvir falar mal do pai, principalmente pela boca da própria mãe e vice-versa. Então isso acaba levando o jovem a procurar esse vício para, vamos dizer assim, como você falou, dar uma escondida naquela dor interior e também, de certa forma, agredir os próprios pais. Professor Heitor, quando se fala em vício, essas coisas todas aí, né? Parece que para muitas pessoas, parece que o fumo assim, é um alívio, tira uma tensão. Isso é verdadeiro? A pessoa pensa que é, mas não é? É uma ilusão, na verdade, porque no fundo, as pessoas que aderem a uma situação de um vício que possa trazer problema, é porque ela pensa que se ama, mas não está se amando, não. Na verdade, ela não se ama. Ou não está amando o seu nascimento, ela não está feliz na terra. Ou então, ela, devido à mágoa, ao ressentimento que ela guarda do pai e da mãe, ela procura agredir o presente que ela ganhou dos pais, que é o corpo carnal dela. Consequentemente, acaba gerando esses tipos de sofrimentos. Por isso que, quando as pessoas passam a manifestar a busca do eu verdadeiro, não do falso eu, que muitas pessoas, quando sentem um vazio, elas sentem um vazio quando, eu cito até no meu livro Conquista a Felicidade com Amor, das pessoas que muitas vezes se apegam a algumas coisas e buscam coisas materiais
e vem o vazio. Pessoas que vivem de uma forma egoística, uma pessoa que não faz nada para ninguém, ela sente o vazio. Mas a pessoa que está sempre fazendo bem para o próximo, ela se sente preenchida de amor. Por quê? Porque esta é a razão de nós vivermos na Terra. Quando nós buscamos as coisas, somente buscar as coisas materiais, vem o vazio. É por essa razão que há muitos suicídios de pessoas milionárias se tem tudo para ser feliz. Isso é verdade. Né? Mas por que suicida? Porque vem aquele vazio. Mas por que vem o vazio? Porque o lado espiritual dela, a razão dela estar na Terra não está sendo cumprida. Ou seja, nós viemos na Terra para evoluir espiritualmente e não para se apegar às coisas materiais. E quando se apega às coisas materiais, automaticamente vem o vazio. Por quê? Porque a pessoa não se preenche com o amor. O que vivifica é o amor. Quando nós fizermos alguma coisa para o próximo, nós ficamos felizes se foi algo bom. Se nós, por exemplo, se sem querer nós magoamos alguém, nós ficamos o dia todo triste. Podemos até esquecer do fato, mas fica aquela angústia martelando a gente. Por quê? Porque não é esse o modo de viver. Não é? Isso, o tempo vai passando, nós esquecemos do fato, mas está gravado no nosso inconsciente. Então vem aquela sensação de tristeza. Por isso que muitas vezes pessoas que tiveram uma infância muito triste, que presenciaram muitas desarmonias com os pais, automaticamente ela traz o quê? Tristezas, e consequentemente ela se agarra, se apega a alguma coisa que para preencher o vazio. Vai buscar fora o quê? Uma fumaça para preencher o interior. Mas na verdade essa fumaça não é o que ela deve realmente buscar. As pessoas que começam a participar da Seichoné, aprende a fazer meditação em Shinsokan. Ao invés de fumar, ao invés de inserir a fumaça, ela inspira ao alento de Deus, a força vivificadora de Deus flui para o meu interior e medita isso, automaticamente se sente preenchido e, consequentemente, o vício, ela perde vontade de estar com o vício às coisas materiais. Esse sentimento assim, de culpa, né, que a pessoa traz, que o professor Heitor Miyazaki falou, quer dizer, quando você começa a preencher a sua vida de amor, de felicidade, de alegria, de gratidão, o sentimento de culpa já não tem mais espaço. Mas, se a pessoa ainda insiste, né, quer dizer, ainda estou me sentindo culpado por alguma coisa, primeiro, vamos olhar, né, todos nós estamos numa experiência, vivendo uma experiência num plano fenomênico, vamos dizer assim, no mundo material. É uma escola, né? É uma escola, né? É uma escola das projeções. Então, todos nós temos mau hábitos, todos nós temos pensamentos ainda, estamos em aprendizagem, na verdade. Então, a pessoa precisa também olhar e se permitir aprender. Eu tenho que me permitir olhar os meus erros, não é? E não conviver com eles, mas pelo menos não ficar preso a esses erros, né? As pessoas que procuram ser corretas, quando elas erram, é o que o professor Heitor falou, ela agarra naquele erro lá e fica preso naquele erro, não larga. Se culpa por isso, né? Se culpa por isso. Então, você lendo, por exemplo, biografias de grandes homens e mulheres, que a gente vê só aquela parte boa deles, né? Fulano conquistou isso, ciclano fez aquilo, aquela pessoa fez tal coisa, mas às vezes você vai lendo uma biografia com mais detalhe, a pessoa tinha lá um monte, às vezes, de defeitos, por exemplo, ou alguns defeitos, mas o que se sobressaiu foi justamente o fato dele ter demonstrado as coisas boas e botar essas coisas boas em prática. Então, o primeiro passo é esse. E segundo, fazer a própria oração do perdão para si próprio, né? Eu me perdoei e Deus me perdoou. Eu me amo e Deus também me ama. Né? Eu já fui perdoado por Deus. E se você magoou alguém, feriu alguém, peça perdão a essa pessoa. Ao se perdoar, a gente sente um alívio, como o professor Miyazaki falou, você se sente preenchido por algo de muito mais valor do que o cigarro. Então, às vezes, pessoas da Seichoné relatam que, quando elas começaram a praticar, foram botar o cigarro na boca, o cigarro começou a ficar com um gosto amargo, exato, né? Ruim, né? Várias pessoas falaram assim, eu botei, nossa, senti... Por exemplo, o fumante não diz que não percebe o cheiro do cigarro, né? Quer dizer, ele mesmo não... A pessoa começa a perceber o cheiro do cigarro na própria roupa. Por quê? Não é que mudaram os sentimentos, a mente muda, o próprio organismo muda junto com a mente. Tá certo. Um detalhe aqui, você até comecei a lembrar do fato, que na página 49 diz o seguinte, o Dr. Carl Menninger escreveu no seu livro O Homem contra Si Próprio, volume 2, suicídio praticado para ser o foco das atenções. O que nós entendemos aqui, o Dr. Carl Menninger, ele foi o grande papa, o grande mestre, o grande iniciador da psiquiatria moderna, e ele escreveu o livro O Homem contra Si Próprio, quer dizer, a pessoa se agride, e no caso tem pessoas que se suicidam porque é muito carente de um amor,
carente de uma atenção do amor dos pais. Aí lembrei do fato que você orientou, aquele senhor que deu tudo para o filho e deu tudo que era coisa material, aí você perguntou, você não quer contar esse caso? Não, por favor. E você tinha feito uma palestra, parece que foi falar com você depois da palestra, Isso. não é? E falou que era muito triste, ele estava muito triste porque deu tudo para o filho, que tudo que o filho queria, carro, tal, mas parece que você perguntou, mas você um dia falou, eu te amo, né? Foi aí ele caiu em si, quer dizer, deu tudo, mas não deu amor. Por isso que essa carência também faz com que a pessoa busque fora uma coisa para preencher. Na realidade, o que está faltando é amor dos pais para com os filhos também. É verdade. Então, olha aí, ó, livro Convite à Felicidade, volume número 2. Você encontra através do site www.sni.org.br. Ou então você também pode ligar no 0800 770 2600, onde você, então, além de ganhar uma revista da Setionê, também pode encomendar o livro Convite à Felicidade, volume número 2. Marcos, agora há pouco você estava falando sobre angústia, sentimento de culpa. Como você lida com os professores, lida, uma expressão, né? Está lá um professor agora assistindo, você está falando, o professor Heitor está orientando também ali, fala, caramba, lá na minha escola tem vários alunos que fumam em excesso, estão por caminho da droga. Como então um adulto pode estar orientando, por exemplo, um mais jovem? Então, na verdade, Enio, com exemplos mostrando, por exemplo, o ideal para aqueles jovens, mostrando, por exemplo, o que aconteceu recentemente, eu estava vendo aí uma reportagem na televisão, de um trabalho feito com jovens no Rio de Janeiro. Bom, durante muito tempo eles trabalhavam a questão de sexualidade e drogas, sempre com a ideia de instrução, né? Então chegava para os jovens, olha, gravidez é isso, você fica grávida assim, se você usar tal preservativo, e aí? A droga é perigosa, tarará. Bom, sermão, a gente sabe que não conserta nenhuma pessoa, porque se fosse assim, ninguém usava droga, ninguém usava nada, porque sabe que é errado, sabe que não é bom para si próprio. A penitenciária estaria vazia. A penitenciária estava vazia, se for só pelo lado racional. Acontece que as pessoas são carregadas de sentimentos. Os professores, os pais têm que saber isso. E os sentimentos acabam muitas vezes direcionando a nossa própria atitude. Mesmo você dizendo, olha, isso está errado, existe uma força interior que leva a pessoa a isso. Bom, nesse programa, o que eles fizeram? Eles abandonaram, eles viram que não estava dando resultado. Então, eles abandonaram essa ideia e começaram a mostrar para os jovens, por exemplo, sobre o ideal. O livro dos jovens, por exemplo. Sim. Se o professor pegar o livro dos jovens, ler o livro dos jovens, ele vai entender como trabalhar com os jovens. Ele vai saber que linguagem falar para os jovens, como direcionar. Então, esses jovens, eles foram, então, levados a empresas, eles foram, os professores orientavam como construir, por exemplo, um futuro, quais as profissões que podiam ter, enfim. Entraram no programa para encher os jovens, ou preencher os jovens de alegria e de esperança. O que aconteceu? Entrevistando os próprios jovens, ele mesmo dizia o seguinte, um dos jovens dizia o seguinte, olha, não, agora eu parei e tal, né, de fumar, por exemplo, ou, olha, eu já estou evitando sexo, agora eu estou tomando cuidado, por quê? Porque eu não vou estragar meu futuro, de repente uma moça ficar grávida e aí eu vou ter que cuidar de um filho, eu não estou preparado. Então, se o professor passar para o jovem o que é verdadeiro, o que é belo, o que é real, o próprio jovem vai saber fazer a sua opção correta, não tem o porquê, não é? Errar. A gente só erra porque a gente não sabe o que é o correto, ou não tem a esperança de chegar próximo daquele correto. Isso deu resultado. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki, obrigado pelas orientações. Professor Marcos Rogério, muito obrigado. Muito obrigado pelas orientações. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado aí a você que assiste o programa da Seite nesse modo feliz de viver. Muito obrigado. Gente, foi um privilégio ter compartilhado com você de mais um programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Quem ora, com frequência se torna capaz de ver além das aparências e consegue enxergar as soluções com mais facilidade. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração e eu tenho plena convicção que neste momento em que você estiver orando, Deus vai enviar as ideias necessárias para você concretizar os seus objetivos ou sanar aquelas dúvidas, tá bom? Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus
que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará.